Olá, hoje vamos dar uma olhada nos trechos bem intrigantes de um livro, O Prisão Invisível. A ideia dele é analisar, sabe, estruturas sociais, mecanismos de controle que, segundo o autor, agem de forma bem sutil na sociedade. Exatamente. A nossa missão aqui é, tipo, destilar as ideias principais, né? Focar em como essa fonte descreve a organização social e, claro, as estratégias que ela argumenta aqui que mantém essa estrutura toda. E usa uma imagem forte, a da pirâmide social. Sim, essa imagem da pirâmide é bem visual, né? Ajuda a entender. Lá no topo, 1%, a elite com poder, riqueza. Isso. Logo abaixo, uns 4% que seriam tipo os guardiões administrando o sistema. Uhum. Depois 5% que teriam acordado, sabe, percebido o jogo. E na base a grande massa, 90% sustentando tudo. Muitas vezes, segundo o livro, sem nem questionar muito. Pois é. E a grande pergunta que a fonte levanta é: como é que isso se sustenta, né? Como essa pirâmide fica de pé? E aí que entra o tal plano 3E que a fonte descreve. Isso mesmo. O livro argumenta que a manutenção depende desses três pilares, os três Es. O primeiro seria emburrecer. Emburrecer, nossa, é um termo forte. Como? Como a fonte explica isso? Bem, o argumento central é que o sistema educacional e também a grande mídia seriam, digamos, moldados para limitar o pensamento mais crítico. Hum, Ele até cita a remoção da filosofia de alguns currículos como exemplo. A ideia, segundo a fonte, seria manter esses 90% mais ocupados com o dia a dia, sem muitas ferramentas para questionar a fundo as coisas. entendi. Quer dizer, formar mais para executar do que para refletir criticamente sobre o sistema. Exatamente essa é a linha de raciocínio apresentada. Ok. E o segundo é? É entreter, certo? Esse parece bem presente no nosso cotidiano. Com certeza, a fonte dá um peso enorme para o entretenimento de massa. Fala do futebol, claro, paixão nacional aqui no Brasil. Sim. Uhum. E até da cultura dos memes. Vê isso como, tipo, ferramentas muito poderosas de distração. Distração de quê, exatamente? A ideia seria desviar a atenção de questões sociais, políticas, sabe? Coisas mais complexas que exigiriam uma análise mais profunda. Manter a mente dos 90% ocupada com conteúdos mais leves, mais superficiais, e assim garantir uma certa passividade. Interessante essa leitura. O livro até compara, né? O barulho constante onde vive a maioria versus o silêncio que a elite buscaria para pensar. Sim, ele faz esse contraste. Aponta que o ambiente mais barulhento, cheio de estímulos, dificulta a concentração, a reflexão, enquanto a elite buscaria o silêncio justamente para poder, para poder pensar estrategicamente. Faz sentido. Além de ocupar a mente, então vem o terceiro E, que mexe com o bolso: endividar. Como isso entra na equação de controle que o livro descreve? Olha, o endividamento é colocado como uma peça-chave, quase uma armadilha mesmo. Uma armadilha. A fonte aponta o crédito que parece fácil, mas vem com juros altos. Aquele ciclo de consumo que é super incentivado, né? Black Friday, Natal, Ah, sim? uso constante de cartão de crédito e até os algoritmos de publicidade que ficam te mostrando o que comprar. Tudo isso, na visão do livro, manteria as pessoas presas financeiramente, limitando a liberdade delas, né? A capacidade de fazer outras escolhas. E ele fala algo sobre as novas tecnologias de dinheiro? Tipo moeda digital? Fala assim. E expressa uma preocupação específica com a futura moeda digital do Banco Central, o Drex. Qual a preocupação? A visão que a fonte traz é que, embora seja vendido como um avanço, né, uma modernização, existe um receio de que o Drex, por ser programável, possa virar uma ferramenta de controle financeiro muito grande. Controle como? Tipo, potencialmente permitindo que o governo, sei lá, restrinja como ou onde as pessoas gastam o próprio dinheiro. É uma visão de alerta que o livro levanta. Entendi. Então, segundo a fonte, temos esse tripé: emborrecimento, entretenimento e endividamento, sustentando a tal pirâmide. Mas e aqueles 5%? Os que a fonte diz que despertam. Qual seria o caminho para eles? Bem, para esses 5% que começam a sacar essa prisão invisível, a fonte sugere um caminho mais focado em conhecimento e autonomia. Buscar entender as coisas por conta própria. Como? O livro menciona até uma ideia de construir uma pirâmide do conhecimento pessoal.
tipo uma forma de organizar o aprendizado, entender melhor o mundo. E na parte financeira, ele destaca o investimento. Diz que é uma porta que o sistema não consegue fechar totalmente. E ele sugere algum investimento específico nesse contexto? Curiosamente, sim. Ele aponta especificamente para o Bitcoin. Bitcoin. Por quê? A fonte apresenta o Bitcoin como uma ferramenta que poderia oferecer alguma proteção contra essa intervenção governamental nas finanças e como um meio de buscar mais autonomia financeira, especialmente pensando nesses cenários de crise ou de maior controle estatal que a fonte teme, como com o Drex, por exemplo. Ok. Então, para a gente amarrar as ideias do livro Prisão Invisível que a gente analisou, ele descreve um quadro onde o controle social não vem tanto da força bruta, mas de mecanismos bem mais sutis, né? Que vão moldando o pensamento, ocupando o tempo, restringindo a liberdade financeira da maioria. Exato. A essência do argumento da fonte é que a gente estaria vivendo tipo numa versão moderna da alegoria da caverna de Platão. O livro até cita Platão. Ah, caverna. Isso. As sombras na parede, a informação filtrada, o entretenimento constante seriam a realidade para a maioria, que não perceberia as correntes, entende? As amarras do sistema. E no final, a provocação que a fonte deixa é essa, né? Até que ponto a gente tem consciência dessas sombras, dessas correntes que o livro descreve? Pois é. E mais ainda, o que significa escolher olhar ou não para além delas? Fica aí a questão para a gente continuar pensando depois dessa nossa